que bom te ver por aqui de novo, ou pela primeira vez. Eu sou o Santino, para você que não me conhece, muito prazer, e aqui já é o seu lugar. Então se inscreva, deixa aquele like, porque toda semana a gente vai trazer conteúdos pro seu coração. A gente tá o tempo todo querendo prever as coisas. Já percebeu? É como se a gente quisesse ter o controle das circunstâncias ao nosso redor, não porque a gente quer controlar tudo de uma forma autoritária, mas porque a gente não quer sofrer de novo. Parece que em algum momento a gente entende que se a gente conseguir prever o que vai acontecer, talvez a gente antecipa a dor e a gente sofra menos depois. Quantas vezes eu já me peguei tão ansioso por conta de uma incerteza? E eu descobri que muito das nossas ansiedades vem por não saber lidar com as incertezas de uma forma madura. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas sabe o que é curioso? As incertezas, elas não aparecem só nas grandes tomadas de decisões da nossa vida. Não, elas se manifestam no dia a dia, no cotidiano. É aquela mensagem no WhatsApp que você mandou, a pessoa visualizou, não te respondeu. Aí o coração começa a ficar acelerado. Aí você começa a pensar em várias hipóteses. Será que a pessoa esfriou comigo? Será que eu tô exagerando? Até mesmo um desejo de um like no Instagram, um comentário em algum post, é também, de certa forma, uma incerteza, porque é um desejo de aprovação, um desejo de validação. Tudo que eu tô falando é de um lugar de experiência. Um mecanismo bem comum de disfarçar essa incerteza que a gente carrega é ficar rolando o feed do Instagram, do TikTok. A gente fica consumindo tanto conteúdo, daqui a pouco vai ver a gente já tá horas e horas rolando aquilo, não porque tá interessante, mas porque a gente não quer lidar com o vazio de não saber o que está por vir. Então a gente quer estar o tempo todo antenado e o tempo todo ativo. As redes sociais, elas são projetadas para agir dessa forma, para gerar estímulos, e você pode achar que você tá descansando, que você tá desacelerando, mas na verdade você tá acelerando ainda mais e gerando ainda mais ansiedade para sua mente. Eu tenho aprendido que a ansiedade, ela nasce não porque algo ruim está acontecendo, mas porque algo ainda não aconteceu, não está acontecendo ainda. Há a probabilidade de acontecer, então você prefere, automaticamente a gente sempre vai puxar para um extremo negativo. E por quê? Por que que o nosso cérebro, ele sempre puxa para o lado negativo? Dentro do nosso cérebro, bem no centro, existe uma área chamada amigdala. E essa região, ela é conhecida como uma região que aciona um alarme. É como se fosse acionar um mecanismo de defesa. Desde a época dos nossos ancestrais, a gente tinha um instinto de defesa. Então, antigamente era uma defesa de sobrevivência mesmo, né? Caça, então quando tinha alguns predadores, essa região da amigdala, ela era acionada e ela gerava alarme, ela comunicava para o cérebro um estado de alerta, alerta a pequenos sinais de movimento, a pequenos gatilhos, e é isso que acontece. Só que hoje em dia não é mais com predadores, mas é com situações desconfortáveis. Então, se eu tô diante de algo que me gerou algum gatilho, alguma ansiedade, normalmente é porque essa região da amigdala, ela foi acionada e eu fiquei em estado de alerta. Então qualquer sinalzinho eu posso interpretar como uma coisa que não é, mas eu acabo achando que é porque eu estou em estado de alerta. Quando alguma coisa ela é imprevisível, uma conversa indefinida, ou uma resposta que demora, ou algo no futuro que não está muito claro, o nosso cérebro, ele automaticamente aciona essa região e a gente entra em alerta, interpretando cada pequeno sinal como uma ameaça. E aí é algo que pode prejudicar muito, inclusive relacionamentos. Honestamente, na maioria dos casos não é nada disso que a gente está pensando. Só que esse mecanismo, ele faz a gente prever o pior que pode acontecer e reagir a isso. Então, se há indício de traição, eu já começo a acreditar que houve uma traição. E sabe, isso não é um drama, é só o corpo reagindo ao fato de não saber. A gente vai tentar preencher esse lugar da incerteza com explicações que nem sempre são verdadeiras, mas que dão a ilusão de que a gente está no controle da situação. Faz sentido? Então olha a vantagem que é você entender essas reações químicas do cérebro para você saber lidar diante de uma situação dessa. Quando a amigdala ela aciona o cérebro, eu já vou entender que ele sempre vai puxar para a pior das hipóteses possível. Eu sempre vou pensar na pior coisa que poderia ter acontecido. Eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso interpretar as minhas conclusões precipitadas. É coerente? Não é coerente? Eu tô sendo muito dramático? É verdade ou é apenas um impulso de proteção? E aí sim, eu tomo a decisão. Se tiver
embasamento, se tiver coerência, não no momento do impulso. Parece que a gente foi treinado a sentir que só tem paz quando a gente tem certeza, certeza da reciprocidade do outro, certeza que eu tô no caminho certo, certeza, quando na verdade a vida é um rio de incertezas. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia, não é? A gente começa um relacionamento, a gente não tem certeza se vai dar certo. A gente compra uma casa, a gente não tem certeza se a gente vai conseguir pagar tudo. O primeiro passo para lidar com as incertezas é você tendo a consciência de que na vida você só vai ter incerteza. Você não tem o controle de nada. Então, já que eu não tenho controle, por que eu vou querer forçar as circunstâncias ao meu redor? Por que eu vou querer forçar alguém gostar de mim? Eu não tenho controle de nada, eu não posso forçar nada, eu não posso forçar o sentimento de ninguém. As pessoas que têm fé, elas tendem a abrir mão do controle com muito mais facilidade, porque elas confiam em Deus. Eu passei esse ano por uma experiência muito valiosa que me forjou. E eu aprendi que existe leveza, existe beleza na confiança. Na minha faculdade eu tive que fazer o TCC e Deus ele me disse que o TCC era para eu fazer sozinho o filme que ele tinha entregado. E me deu muita ansiedade no começo, mesmo tendo a palavra de Deus, porque eu não tinha dinheiro, eu estava desempregado, e Deus falou que não era para eu trabalhar, ele iria prover tudo. Era para eu confiar na palavra que ele me entregou. E eu comecei a dar alguns passos de confiança, comecei a avançar. Em menos de um mês a gente conseguiu quitar os 12 mil da vaquinha online. A gente conseguiu não só isso, mas uma lista de equipamentos de graça de uma produtora que eu não conhecia por meio da diretora de fotografia que eu não conhecia, eu conheci durante o processo do projeto. Ou seja, eu não tinha equipe, não tinha nada. Eu conheci 80% da equipe durante o processo, confiando em Deus. As pessoas foram aparecendo. Eu ia para um lugar, nossa, você é diretora de fotografia? Caramba, eu tô fazendo um curta. Faz sentido? Faz sentido. Vamos fazer junto? Vamos fazer junto. Então tudo aconteceu. Porque quando você confia em Deus, você entende que existe o tempo certo para tudo. Você se submete ao kairós dele. Foram 2 anos escrevendo o curta, foram 2 anos em processo de lapidação, foram 2 anos tentando produzir na força do meu braço e eu nunca conseguia. Parecia que tudo dava errado. Até que chegou um momento que Deus falou: agora é o meu tempo favorável para esse projeto acontecer. Vá, eu estou com você. Quando a gente confia em Deus, a gente tira o peso de ter o controle de tudo. E a gente começa a ser intencional em fazer a nossa parte, em cumprir aquilo que Ele nos designou. E quando eu tiro esse fardo de ter que dar certo, eu começo a entender que existe um propósito até para as coisas que não dão certo. Elas me ensinam que não era o momento, que eu tinha que passar por um aprendizado. E sabe, andando com Deus, uma coisa que eu entendi é que Ele se preocupa muito mais com o seu caráter do que com o seu chamado. Ainda mais que a gente venha vacilar, a gente venha tropeçar, a gente venha cair às vezes, mesmo assim, Ele não desperdiça nenhuma oportunidade. Ele pega as conexões que a gente fez nesse caminho e ele coloca propósito nisso, ele coloca beleza, ele ressignifica. E se hoje alguma incerteza ela tá te deixando muito inseguro, ansioso, isso não te desqualifica, isso não te torna uma pessoa fraca, muito pelo contrário, isso te torna humano. Às vezes, quando isso passa, quando excede o limite de algo saudável, procurar ajuda é um ato de coragem. Não deixe de procurar um acompanhamento psicológico, com um terapeuta, um psicólogo, caso você esteja lidando com a ansiedade de uma forma muito mais agressiva. Você vai aprender a lidar com isso com maturidade, com conversas, abrindo, e às vezes a raiz dessa insegurança vem de uma rejeição lá na infância. Às vezes está preso em algo lá do passado que precisa ser revisitado para curar. Porque apesar das incertezas que você vai lidar o tempo todo de não saber, de não, você tem a certeza de que o controle, a presença de Deus e o fato dele estar conduzindo tudo te dá a segurança de que pode não ser do jeito que você quis, mas vai ser muito melhor do que você imaginou que seria. Às vezes, só entender isso alivia um pouco. Eu tenho que desligar agora, mas semana que vem eu tô aqui de volta para mais uma conversa profunda com você. Um beijo e até semana que vem.